Nuti, você está com o microfone fechado. Isso que eu ia comentar. Do nada parece que fechou. Ah, pronto. Boa tarde a todos. Eu estava comentando que eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque fica bipando ali no fundo. Então, eu vou esperar mais uns 4 minutinhos ali. Aí, às 14h35, a gente começa. Só para não atrapalhar Perfeito, os bips. perfeito, Nuti. A gente vai liberando aqui, fica bem Isso tranquilo. aí. É, realmente, tá bom para um bolinho de chuva, né? Verdade. Eu gostei da ideia da cuca. Adoro. É. Um cafezinho preto, hein? Meu Deus. É verdade. Tô vendo a Nina aqui, aí em Santa Rosa, que tem uma que eu gosto, né, Nina? Lembra? Não lembro o nome agora, mas é bem legal. No estado como um todo, né? Sim, Nosso estado é muito privilegiado na gastronomia. É a é Meu dona Deus. Ela, verdade. viu, Oi? Josi? É lá na dona Ela que tu gosta de ir. Dona Ela, exatamente. Eu nem lembro o nome, mas eu adoro. Tem que levar a Nuti agora aí para a Nuti É, vou ter que conhecer. Vai visitar as gurias, vou adorar. ter que ir lá. Tava esperando. E É bom lá. aquela lá de Panambi também, hein, pessoal? Pô, Aham. aquela de Aquela, não sei Panambi é nem boa. dizer o nome, aquela lá de Não Também lembro Panambi. não. também. Não lembro, Que não. escurra. Isso. Käsekuchen. Que escurrem. Isso aí. Eu Isso gosto aí. daquela de Isso aí. amendoim, né, Andréia? Ah, é o Niskuchen. Escurrem. Eu gosto de amendoim. É ótimo. Pessoal, então, para a gente começar a nossa conversa, antes de iniciar aqui o treinamento, né, eu quero comentar com vocês que alguns talvez já receberam, outros vão estar recebendo essa semana, tá? Mas nós teremos um encontro presencial de presidentes na CDL Porto Alegre, tá? No dia 20 de agosto. Esse encontro ele é para presidentes e executivos das entidades. Cai numa quinta-feira, tá? Salvem essa data, dia 20 de agosto. E ele terá a presença do nosso governador Eduardo Leite para falar um pouco além dos mandatos, tá? Que é a pauta. O horário ele vai estar a confirmar ainda, né? Como alguns de vocês sabem, a nossa sede ela está em reforma, vai ficar mais linda ainda do que ela já está, né? A gente está fazendo ali um elevador panorâmico bem bonito, né? Em um espaço novo para receber vocês também, um auditório. Então, a gente está aguardando as informações ali do horário certinho, né? E qual andar que vai ser esse encontro, tá? Mas peço que vocês convidem os presidentes de vocês para eles se engajarem também. O nosso novo presidente, né, que é o Carlos Klein, ele é super aberto, assim, ele é super ativo, né? Ele quer conhecer muitas entidades, então, né, convidamos aí os executivos, né, e os presidentes, até pela questão de espaço também. Então já salvem aí na agenda de vocês, tá? Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui que tá bipando para não nos atrapalhar. Tem uma pessoa que tá dizendo aqui para mim que não tá conseguindo entrar, mas a princípio tá ok. Eu vou deixar a Josi e o Diego também dar boas-vindas e aí depois eu já inicio aqui, já compartilho a telinha com vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Sempre é muito bom encontrar vocês, né? Estarmos juntos, ainda mais agora nessa nova temporada, digamos assim, de toda semana estarmos próximos, estarmos compartilhando as informações. Hoje a Nuti vai trazer informações valiosas para a gente poder gerar novas oportunidades, novos negócios, poder gerar novos encontros com os nossos associados. Às vezes a gente fica sem repertório, e por que não, né, aprender outras soluções, outras formas, outros segmentos para estar conversando com eles, né? E principalmente estar gerando novas soluções. Vou aproveitar para fazer um convite para vocês também. Já vou falar agora, até para o pessoal já se organizar. Em seguida, nós vamos mandar os convites efetivos. Muitas entidades nos solicitaram um treinamento específico para os associados.
Algumas nós já fizemos uma agenda, né, individual com as localidades, porém, para ganharmos velocidade, vamos realizar um treinamento para todos os associados, aqueles que ainda não receberam visita de vocês ou estão com dúvidas, no próximo dia 27, segunda-feira que vem, às 10 horas. Em seguida, a gente manda os convites para vocês, para aquelas entidades que a gente já fez o treinamento e eles ainda não conseguiram participar também. Salvem na data também, dia 27. Vou deixar o Di se apresentar aqui, o Diego, né? E depois a Nuti já segue na apresentação. Então tá, para quem eu não conheço, né, prazer. Faço o mesmo papel das meninas. E, bom, hoje vai ser muito bem conduzido um tema pela Nuti aí, que ela teve a proatividade de trazer. São soluções não diretamente voltadas a crédito, mas que complementam, né? São aquelas portas que a gente pode bater quando a gente tiver dificuldade até para transitar nesse ambiente de crédito mesmo, né? De liberação. Então, aproveitem bastante esse momento. Ele tem acontecido com tanta frequência, né? Que teve gente aí que falou para mim que já conhecia as ferramentas, mas eu sei muito bem que tem gente que não conhece o que a Nuti vai falar, né? O MIS, tem gente que nem sabe o que significa prospecção. Então, esse é um momento rico aí para aprender e poder bater em outras portas dentro das empresas aí, tá? Com treinamento. Obrigada, pessoal. Eu vou colocar para gravar agora, tá? A gente às vezes está conseguindo gravar, às vezes não está conseguindo, às vezes dá algum problema. Só no final mesmo da nossa reunião que a gente vai saber se deu certo ou não a gravação, né? Mas colocamos aqui para gravar. Eu vou pedir para vocês deixarem daí no mudo, tá? O microfone de vocês. Podem colocar as dúvidas no chat, tá? E mesmo que alguns de vocês já saibam, né, sobre esses produtos que nós vamos falar hoje, sempre a gente consegue, né, nos treinamentos aperfeiçoar um pouco mais e verificar, né, ter algumas ideias a mais, verificar algumas oportunidades para poder engajar aí os associados de vocês, né? Sair um pouco aquele do arroz e feijão, né, que é o crédito e a negativação, e também bater em outras portas das empresas, tá? Eu vou compartilhar agora a telinha, não vou enxergar vocês. Eu só vou pedir para alguém me dizer se realmente estão visualizando aqui a minha imagem. Sim, Tá aparecendo, por enquanto ela ainda tá aparecendo. Agora sim, fechou, tá certo? expandida. Então tá, gente. Como a gente tem usado nos últimos treinamentos a prática da chamada, tá? Vocês vão ver que na tela ele tem um QR Code, tá? Que eu vou pedir para vocês acessarem, preencherem a nossa lista de presença, tá? E nós vamos falar hoje sobre soluções pontuais. O que é uma solução pontual? É um trabalho, né? Uma entrega a mais que a gente pode fazer pontual para aquele associado. Não é um serviço que a gente vende todos os dias, nem todos os meses para aquele cliente. Mas, conforme ele tem uma necessidade esporádica, a gente tem como vender essa solução para atender aquela demanda, tá? Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Deixa eu só passar aqui. Ih, eu não estou conseguindo passar. Só um pouquinho, gente. O que deu aqui? Estou conseguindo. Só um minutinho. Aconteceu alguma coisa que eu não consegui passar. Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto. E pode só confirmar para mim se trocou a tela por favor, e Trocou, aham, Josi? tá certinho, bem certinho. Tá. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, assim, gente, quando nós visitamos um associado, né? Normalmente nós falamos com quem? Na empresa. Com o financeiro, com o analista de crédito, com a caixa, com o gerente, com o setor de cobrança, a gente acaba sempre falando com as mesmas pessoas. Mas dentro do nosso portfólio, né, da CDL Porto Alegre, junto com a Equifax, em parceria com a rede de parceiras,
a gente tem outras oportunidades que a gente pode conversar com outros setores das empresas para verificar se eles têm alguma demanda, alguma necessidade que a gente pode atender, né? E aí fica ali um questionamento, né? Quanto da empresa você realmente conhece, né? Quanto do seu associado você realmente conhece? Então, toda reunião que nós temos, a gente pode também solicitar contatos de áreas de marketing, comercial, área de prospecção, de cadastro, de atendimento, de vendas, de planejamento, de TI. Quanto mais próximo vocês estiverem do associado, mais vocês vão descobrir as necessidades que eles têm, né? E vão poder oferecer alguma solução que tem vínculo com a entidade de vocês. E por que que a gente está falando muito nisso? Porque às vezes o associado ele acaba contratando de um terceiro por não ter a informação que a própria entidade tem aquele serviço. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu visitar o associado, né, de entidade, e aí a gente questionar, né, sobre como é que tá o cadastro dele, né, como é que ele olha para o cadastro, e aí ele falar, eu uso uma higienização de base da empresa Assertiva. Por exemplo, a Assertiva é o nosso concorrente, né? Então, por que que a empresa está usando concorrente e não está usando uma solução dentro da entidade, né? Será que ela sabe que a entidade tem esse serviço, né? Será que é um problema de preço, se é um problema de produto, né? Por que que ela não está usando? Então, a gente tem que bater em outras portas realmente para descobrir qual é a necessidade da empresa. Não é uma tarefa fácil, gente, não é uma tarefa fácil. Não é algo que a gente consegue do dia para a noite, não é. Mas quanto mais a gente está dentro da empresa, está próximo, conversando no WhatsApp, mandando um e-mail, visitando aquela empresa, mais a gente vai conseguir abrir outras portas que saem um pouquinho ali da parte do financeiro, do crédito e da cobrança, tá? Então, assim, agora eu estou tentando trocar e não tá dando de novo, gente. O que que tá dando aqui no meu. Só que falta agora. Toda vez que eu tentar trocar, não vou conseguir. Deixa eu ver aqui de novo, gente. O que que deu no meu computador hoje? Daqui a pouco, em última instância, de repente deixa só aquela primeira tela que tu tinha colocado, no que aparece todos os slides na lateral e só vai clicando com o mouse em cima de cada um e ele expande do lado. Deixa eu ver aqui Uma então. possibilidade, né? Se ficar Sim. travando. Vai, faz um teste aí pra nós, dá uma olhadinha. Assim? Agora Mas aí passou. não. Vamos ver Se tu quer aqui. passar mais um pra gente ver se passa. Segue na mesma tela por enquanto. Trocou? Não, não, ela tá trancada. Eu digo na tela anterior mesmo, antes de tu expandir, de repente se tu só botar o mouse em cima do slide pequenininho, ele vai pro lado, ele vai e troca. De repente dá pra fazer assim também. Vamos ver. Agora trocou? Agora trocou, aham. Tá, vamos ver se vai dar certo então, gente. Não sei o que que aconteceu com a minha máquina aqui, mas vamos lá que a gente vai se acertar. Então, assim, que a gente tem, né? O nosso vendedor tradicional, que é aquele vendedor antigo, né, de SCPC, como que era feito da maneira antiga, né? Como se vendia, né, aquele antigo SPC. Naquela época do SPC, muito tempo atrás, nós tínhamos bem menos produtos no nosso portfólio, né? Então, era fazer uma visita, falar sobre o SCPC e ir embora. E aí a gente tinha uma oportunidade naquela situação. Agora, nós temos uma infinidade de produtos dentro do nosso portfólio. Então, o vendedor, ele acaba sendo um vendedor mais consultivo, né? Ele chega na empresa, ele pergunta quem é que cuida do cadastro, quem é que faz o marketing, como é que é feita a prospecção da empresa, como é que ele recupera o cliente, como que ele consegue novos clientes, né? Como que ele faz a cobrança. E aí a gente sai daquela uma oportunidade para várias oportunidades. Como eu comentei com vocês ali no início, não vai ser em uma visita que a gente vai descobrir tudo isso. Mas quanto mais vocês estão dentro das empresas, principalmente das empresas maiores,
mais relacionamento vocês vão fazer e vão conseguir entrar, então, em outras portas, né, e gerando mais oportunidades. O que eu vou falar aqui para vocês hoje? Nós vamos falar de higienização de base cadastral, né, que é um dos serviços pontuais que a gente tem. O MIS, relatório de cobrança, que particularmente é um serviço que eu gosto muito e que a gente acaba usando pouco, tá, gente? Prospecção PF/PJ, análise de carteira, tá? E as ações digitais, que é uma novidade também que a gente tem, que dá para trabalhar, tá? Antes a gente tinha só o envio de SMS, mas agora a gente tem outros envios também que são bem legais que eu vou mostrar ali para vocês no treinamento que a gente também pode utilizar para as empresas, tá? Então, esses são os serviços pontuais que eu vou falar hoje. Quem não confirmou a presença, eu vou pedir para ler de novo o QR Code, tá? Para colocar lá seu nome na chamada, tá, gente? Vamos falar então primeiro da higienização de base, né? Ou enriquecimento de base. Quais são os setores da empresa que a gente vai falar sobre esse assunto? O setor de cadastro, o setor de marketing, o comercial, o setor de cobrança, o financeiro, né, o contas a receber. E quais são esses problemas que a empresa tem? Problema de atualização de cadastro. Ou seja, a empresa ela tem uma base cadastral ao qual ela não tem os dados dos clientes atualizados, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, quando aquela empresa ela precisa fazer uma ação de marketing, ela não tem os dados suficientes para essa ação. Então, por exemplo, ela pode ter algum cliente que esteja falecido, que ela não sabe, ou que trocou de endereço, trocou telefone, CPF, CNPJ irregular na receita. Ela está com alguma dificuldade de localizar clientes, né? Então, numa visita, né, numa empresa, seja no setor de cadastro ou no financeiro, cobrança, marketing, a gente pode questionar para a empresa. Ah, como é que está a tua base cadastral? Tu tem alguma dificuldade de localizar clientes? Seja porque vocês querem fazer uma prospecção, reativação desses clientes que vocês já têm em carteira, ou vocês querem cobrar clientes que vocês estão com dificuldade, né? Algo que me chama muita atenção dentro das empresas é que muitas vezes a empresa ela se preocupa em captar novos clientes, né? Novos leads no mercado e ela não olha para aquele cliente que está dentro da carteira dela e que nunca mais comprou. Então, uma das perguntas que a gente pode fazer para a empresa é: qual o tempo que tu considera que o teu cliente ele é inativo? E o tempo de inativo, ele pode variar de segmento para segmento. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Uma indústria, uma distribuidora que vende recorrente, né, todos os meses, ela pode considerar que o cliente ele é inativo se ele fica 6 meses sem comprar. Ele pode considerar como um cliente inativo. Por quê? Porque ele tem uma venda recorrente. Agora, por exemplo, uma ótica, né? Quando que a gente compra óculos? Uma, duas vezes no ano. Então, provavelmente, quando a gente pergunta para a ótica quanto tempo ela considera um cliente inativo, ela não vai responder 4 ou 6 meses. Ela vai responder 1 ou 2 anos. Se o cliente não entrar na loja, ele considera inativo, né? E como que a empresa faz para conversar com esses clientes que não entraram mais lá na loja deles, né? Ou que não compraram mais na indústria e na distribuidora. Então, muitas empresas, por exemplo, que eu já conversei, eu faço a seguinte pergunta para eles: quantos clientes tu tem na tua carteira? Ah, eu tenho 20 mil clientes, por exemplo. E quantos clientes são inativos? Ou seja, aquele cliente que não comprou mais contigo. Ah, inativo eu tenho 15 mil. Poxa, gente, ele tem 15 mil clientes na carteira dele que ele tá perdendo dinheiro, né? Então, por que que ele, ao invés de ficar captando leads no mercado, fazendo a área dele comercial correr, por que que ele não olha para esses 15 mil clientes que estão inativos, que não compraram mais com ele e não faz um contato? Daqui a pouco ele pode fazer uma promoção para reativar esse cliente, aplicando 5% de desconto, 10% de desconto, mandando um brinde. Então, a gente tem como
atualizar esses dados cadastrais para reativar, por exemplo, cliente antigo, tá? Outra questão, gente, é na parte de cobrança, né? Hoje a gente sabe que boa parte das empresas tem dificuldade, por exemplo, de localizar o cliente para fazer cobrança, porque hoje o chip ele é muito fácil de trocar, a pessoa troca o endereço, troca o e-mail. Então, a gente também tem como ajudar essas empresas na parte de cobrança, né? Então, a higienização de base, ela serve justamente para isso, tá? Para atualizar aquele cadastro ou para enriquecer o cadastro. O que, que seria enriquecer o cadastro? Ele é muito parecido. Daqui a pouco eu tenho uma base cadastral, ela tá ok, mas eu preciso de algum dado a mais ali para enriquecer. Então, a gente também pode complementar o cadastro da empresa, tá? Então, isso é uma das perguntas que a gente pode fazer para, né, tanto para a área comercial, cobrança financeiro, né? Como que a empresa atualiza o seu cadastro? Tem alguma dificuldade? Já trabalha com algum fornecedor? Às vezes as empresas maiores já têm, né, fornecedor e a gente tem o serviço dentro de casa. Como é que funciona esse serviço, gente? Ele é muito fácil, tá? A empresa, ela envia para nós uma planilha de Excel contendo CPF ou CNPJ desses clientes que ela precisa atualizar o cadastro, tá? Essa base de CPF ou CNPJ, ela é processada na CDL Porto Alegre e a gente vai complementar as informações, né? Endereço, telefone, e-mail, situação na Receita Federal, se tem um óbito, se é numa pessoa jurídica os dados do sócio. Geralmente, gente, em 48 horas a gente faz essa higienização, esse enriquecimento, tá? E depois de fazer isso, nós vamos devolver essa planilha para a empresa com os dados. E a empresa pode, então, colocar para dentro do seu sistema, caso ela tenha algum RP, algum sistema de integração, tá? E aí vocês vão me perguntar assim: ah, Nuti, como que é cobrado, né, isso? Sempre o enriquecimento de base, ele vai depender de qual é o volume que a empresa quer enriquecer. Então, sempre a primeira coisa que vocês vão fazer é perguntar quanto CPF, quanto CNPJ. E aí vocês vão conversar com o gerente de rede de vocês e ele vai fazer uma proposta, tá? Então, esse serviço, gente, vocês podem oferecer, por exemplo, para escolas, né, que querem reativar algum aluno que desistiu, né, que trocou de escola, universidades também. Ah, tem algum aluno ali que cancelou, né, que pausou a universidade também, cursos de idioma, né, enfim, o odonto que a gente tem falado também bastante. Então, gente, é uma infinidade de oportunidades que a gente tem aí na parte de higienização cadastral, tá? Tem alguma dúvida, Josi e Diego, aí no chat ou posso passar para o próximo? E quando não possui o CPF, apenas o nome e o endereço? Essa é a única dúvida. Tá. Quando ele não possui o CPF, gente, né, que acontece principalmente ali nas prefeituras, o que a gente pode tentar fazer? A empresa ela vai mandar para nós o nome completo e mais um dado, que pode ser ou o nome da mãe ou a data de nascimento, tá? Porque a gente não pode se basear só pelo nome, porque às vezes pode ter uma pessoa com, né, várias pessoas com o mesmo nome, né? Adão Silva. Quantos Adões Silva aí não existe no Brasil? Então a gente sempre vai buscar o nome completo e mais uma informação complementar, nome da mãe ou a data de nascimento, tá? O que é legal aqui? Que a gente só cobra também pelo sucesso. Então, por exemplo, se ele mandar lá os nomes e mandar o nome da mãe, a gente não encontrar o CPF e os outros dados, a gente não cobra. A gente cobra só pelo sucesso, tá? Qual que seria a diferença aqui, gente? Vocês não perguntaram, né? Mas eu me lembrei disso. De uma consulta cadastral que ele pode entrar e fazer ali na nossa webnet para uma higienização, né? Porque a consulta cadastral ele vai fazer o unitário e o valor é mais alto. Quando ele faz uma higienização, é mais rápido, porque ele pode mandar um lote, né?
500 CPFs, 1000 CPFs, 10.000 CPFs, a gente vai higienizar de uma maneira muito mais rápida e o custo ele acaba sendo também muito menor do que ele fazer uma cadastral na Webnet. Também essa tem a diferença, tá? Entre um e outro, entre a higienização e a cadastral. Posso passar adiante, então, Diego? Surgiu mais uma enquanto tu falava, tá? Sim, pode Uma falar. pergunta de quais as fontes de atualização e o tempo de atualização? Aí Sim. eu. Essa pergunta, ela pode variar muito, tá? Porque a gente tem mais de um fornecedor. A gente tem tanto a Equifax, que é a nossa principal fornecedora de dados, como nós temos também a PG, que é um segundo fornecedor que a CDL Porto Alegre trabalha, tá? E aí a gente sempre olha para as duas bases para ver qual que está mais completa e mais atualizada. Então, quando vocês pedem uma proposta, quem vai olhar para isso é o gerente de rede de vocês, tá? E as fontes, gente, elas são tanto as fontes públicas quanto as fontes pagas e convênios que a gente tem com empresa de telefonia, né? Empresas que fornecem esses dados. Então, a gente trabalha hoje com dois fornecedores, Equifax e PG. E o gerente de rede é que vai verificar ali qual que está melhor para a gente fazer a atualização cadastral, tá? Nuti, mais uma, e aí Sim. vamos ver se depois a gente passa adiante, né, para continuar, mas essa daqui é Não, mas pertinente a gente tranquilo, também. pode ir Claro, perguntando. isso, com certeza, é bem pertinente. Qual a quantidade mínima de CPFs para fazer uma higienização? Assim, gente, não existe uma quantidade mínima, mas como a gente também vende a consulta cadastral, tem que ver o que que vai dar mais margem para a entidade, né? Então, o ideal é que vocês, eu não sei como que cada gerente ali conduz. Para mim, eu sempre peço que seja acima de 100, por exemplo, tá? Para margem, para a entidade ter uma margem melhor de ganho. Porque daqui a pouco, se ele quer mandar 10, 15, vale mais a pena para a entidade, em termos de faturamento, ele fazer a CPC cadastral. Mas assim, não tem um mínimo, mas a gente tem que meio que calcular para vocês não perderem dinheiro aí na ponta, tá, gente? Mas não tem nenhum mínimo. O cálculo que a gente faz é esse. Poxa, se ele vai fazer 10, 20, se ele fizer uma consulta cadastral, a margem da entidade vai ser maior do que ele fazer a higienização. Então, sempre vocês, né? Eu, particularmente para as minhas entidades, eu sempre falo que é acima de 100, assim, para valer a pena mesmo, para a entidade ter um faturamento bom. Se não, eu indico para fazer uma cadastral mesmo. Aí até vou pedir ajuda para o Diego e para a Josi para ver como que eles também conduzem lá na ponta, se é da mesma maneira. A Jo tá falando, mas eu pelo menos não tô ouvindo. Eu não sei se tá no Eu mute. também não estou ouvindo. Eu continuo sem ouvir, Jo. Tá. Não, Bom, tranquilo, eu, então. eu vou falar, eu não tô ouvindo a Jo, mas eu vou falar, eu não te sigo na mesma linha do teu raciocínio, tá? A gente sabe que tem, eu costumo dizer uma coisa, o mesmo trabalho de fazer 100 higienizações, 1000 higienizações, 10.000 higienizações é o mesmo para fazer uma, duas. Ele vai dar um trabalho, né? Tem um fluxo que tem que ser cumprido. Então, se a gente vai parar para fazer 5, 10, 15 higienizações ali, é muito melhor para que a gente peça que a entidade faça junto com o cliente, ou ela faça, se ela quiser fazer a mão própria, numa consulta normal, né, de cadastral ali, para tentar descobrir as informações e até não entrar num fluxo contínuo de várias pequenas ações, né, ou deixa acumular, ou faz uma consulta SCPC cadastral, valida ID, alguma nesse sentido, né? Então, eu também estabeleci mais ou menos esse critério da 100, né? Que a gente sabe que é um padrão que a gente já usa há bastante tempo, porque tem um certo trabalho que implica aí, né, parar a operação para fazer essa higienização, tá? Eu Isso não sei aí. se a Jo já conseguiu liberar o microfone, mas
Acho que é mais ou menos essa linha aí. E eu já respondi uma pergunta aqui no chat também, que era sobre valor. Pessoal, o valor varia muito, tá? Ele vai variar de acordo com a quantidade de leads que vão ser higienizados, é, qual o item que vai ser higienizado, né? Uma coisa é botar nome, pode ser, né? Tem o CPF que é botar o nome, outra coisa é botar o score, por exemplo, do lado. São coisas distintas, né? Um é cadastral, o outro tem inteligência analítica envolvida. Então, tudo depende bastante, mas a gente vai estar aqui sempre para fazer as cotações junto com vocês antes de passar qualquer preço para o cliente. Isso aí, até porque, além de cadastro, né, gente, nós também conseguimos fornecer para aquela empresa se aquele cliente tem ou não restritivo, por exemplo, quando ele quer mandar uma base maior, ou qual é o score que está aquele cliente. Claro que daí o valor ele acaba sendo também, né, mais agressivo, porque a gente vai ter uma informação mais completa. Então, não necessariamente a higienização ela vai ser só de cadastro. Mas ela pode ser também de score, como o Diego comentou, só que daí ela aumenta um pouco o preço, tá? Agora falando sobre o IMAS, né, de cobrança, que eu comentei com vocês lá no início, né, que é um serviço que eu gosto muito. O que que acontece, gente? Todos os nossos associados que fazem o registro, né, de SCPC na nossa base, nós temos a informação desses inadimplentes. E isso é uma informação valiosa, né? Então, a gente tem ali acesso a todas as informações e a carteira daquele cliente. E a gente consegue, então, gerar alguns projetos, né, alguns trabalhos com as empresas falando de cobrança. Tá? Então, e eu até vou trazer para vocês um exemplo. Quando a gente fala então do IMAS de cobrança, né, o relatório de cobrança, quais os setores que a gente vai conversar? O próprio setor de cobrança, o setor financeiro, contas a pagar. Quais são os problemas que as empresas têm que a gente pode oferecer o IMAS de cobrança? Eles têm dificuldade de fazer ações de cobranças mais eficientes, identificar clientes que têm a maior probabilidade de pagamento ou clientes que estão próximo à prescrição. Então, por exemplo, a gente tem uma base de clientes, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês de uma empresa grande que eu atendo, não vou dizer o nome, né, porque vai ficar gravado, mas acredito que todos vocês já imaginem quem é a empresa, tá? Que eles fazem, então, a negativação na nossa base. E aí, eu quero já pular aqui para esse exemplo aqui para trazer para vocês. A gente consegue ter a noção de todo mundo que deve para essa empresa, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó. No exemplo dessa empresa, eu vou trazer mais na prática, porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, essa empresa, ela tem, dos últimos 5 anos, né, que é o que a gente consegue visualizar, que ela tem aqui na nossa base? 2.916 clientes, por exemplo, que tem um registro com associado, mais um registro nacional e mais um registro no Bacen, né? Esse é um exemplo, ó. Aqui, no total, o que a gente tem aqui? Mais de 40 mil clientes que estão registrados dos últimos 5 anos. E aí a gente consegue ver aqui quais os clientes que estão quase prescrevendo, quais os clientes que estão com uma dívida recente e quais os clientes que estão devendo somente para esse associado. E aí a gente consegue auxiliar o setor de cobrança a fazer algumas estratégias para cobrar o cliente que tem a maior probabilidade de pagamento. Então, por exemplo, se eu estou com uma carteira aqui dos últimos 5 anos e eu consigo ver que 34 mil clientes estão devendo só para aquele associado, eu consigo vender para ele essa informação de quem são esses clientes. Inclusive, eu consigo dizer para ele que ele tem 34 mil clientes que tem um valor em aberto de 25 milhões. Ou seja, se eu vender essa informação para ele, quem são esses clientes, esses 34 mil clientes?
que ele pode fazer uma ação de cobrança mais direcionada, a probabilidade dele receber desse cliente, né, de entrar em contato com esse cliente e dizer, olha, tu tá devendo só para mim, se tu me pagar, tu vai ficar com o nome limpo, né, que é o registro único que a gente chama, a chance dele de recuperação é muito maior. Se a empresa negativa conosco, ela não tem outra fonte de dados para ter essa informação, gente. Isso aqui é uma informação valiosa. E olha o valor que ela tem, 25 milhões. Então, a gente consegue mostrar para a empresa que a gente tem essa informação, que a gente pode vender quem é essas pessoas, e inclusive a gente pode fazer uma ação de cobrança massificada, que é um outro produto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Existe uma outra questão também, gente, que são os clientes que estão próximo da prescrição, tá? Cada vez mais a lei ela está beneficiando esses clientes que estão perto de prescrever. Então, o que que acontece? A gente também consegue dizer lá para o nosso associado, olha, tu tem aqui mais ou menos 9 mil clientes, né? Se eu somar aqui os 5.166 que estão com 4 anos de dívida e o 4.136 que estão com 5 anos, tu tem 9 mil clientes aqui que estão próximo de prescrever. Eu posso te dizer quem são esses clientes que estão devendo só para ti, e daqui a pouco tu vai entrar em contato com eles, tu vai lá dar um desconto de 50%, um desconto de 90%, tu vai isentar os juros e multa. Então, a empresa ela consegue criar uma estratégia de cobrança baseada nessas informações. Isso aqui, gente, ele não se aplica somente para uma empresa gigantesca que nem essa que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem olhar, e aí eu vou deixar um tema de casa aí para vocês, quais são as empresas que mais registram dentro da cidade de vocês, e vocês podem pedir para o gerente de rede gerar um MIS de cobrança, tá? Provavelmente vocês já saibam aí de cabeça quem é a empresa que mais registra. Eu acho que a Gigi, por exemplo, estava na linha. Se eu perguntar para a Gigi, Gigi, qual é a empresa que mais registra? Tenho certeza que ela sabe. Então, gente, caso vocês não saibam, dentro do nosso sistema do CIS, vocês também têm aquele relatório pesquisa de registro que vocês também conseguem ter essa informação. Ou o que vocês também podem fazer? Pedir uma curva ABC de registro para o gerente de rede, e o próprio gerente de rede vai mandar essa planilha, e vocês vão conseguir selecionar os clientes que mais registram e gerar um IMAS de cobrança para fazer uma visita e mostrar esse relatório aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem mostrar para o associado de vocês. E aí a gente vai ajudar eles a criar a estratégia de cobrança, seja para aqueles clientes que estão devendo só para ele, ou aqueles clientes que estão devendo quase prescrevendo. A gente consegue criar várias estratégias, inclusive para ele, se ele vai aplicar um desconto, se ele não vai aplicar um desconto, né? Então, isso a gente ajuda a empresa, a gente consegue trazer tanto a quantidade de clientes, tanto na pessoa física quanto na jurídica, quanto também os valores, tá? Eu acabei indo direto para a parte prática, mas agora eu vou voltar aqui para vocês, tá? Então, assim, vocês estão visitando uma empresa. Quais as perguntas que vocês têm que fazer? A empresa, ela tem uma área de cobrança própria ou terceirizada? Mesmo que ela tenha uma cobrança terceirizada, gente, o call center de cobrança, ele não tem acesso a essa informação que a gente tem. Pelo fato da empresa registrar no SCPC, nós temos acesso. A empresa de cobrança terceirizada, ela só vai ter acesso se ela consultar cliente por cliente ali para saber o valor, senão ela não vai fazer isso. Com certeza ela não vai fazer, tá? Então, mesmo que ela tenha uma empresa terceirizada, a gente também pode ajudar, tá? Como é feito o processo de cobrança? Tem algum sistema eficiente de ações em massa, né? Qual é a dificuldade que ele mais possui, né? Qual cliente ele vai ligar primeiro? Vocês podem perguntar, tu sabe qual é o cliente que tu vai ligar primeiro? E se esse cliente está devendo só para ti? Tu não tem essa informação que é uma informação valiosa, tá? Como é que funciona então? Eu já acabei explicando aqui para vocês, né? Ele é o registro único. A gente consegue olhar para os maiores registradores.
E caso vocês não saibam, vocês podem pedir a curva ABC de registro aí para os associados de vocês, tá, gente? Então, eu já fiz esse trabalho em grandes empresas, acredito que o Diego e a Josi também já tenham alguns cases aí bem legais para contar, que a empresa, ela geralmente, assim, geralmente não, ela sempre paga o valor do investimento e ela ainda consegue recuperar muito mais daquilo que ela pagou para a entidade, tá? E o valor, gente, ele também é personalizado, ele não tem uma tabela de preço, porque vai depender de quais informações a empresa vai querer extrair, né? Se ela vai querer extrair informações de 2 meses, de 3 meses, de toda a base, do registro único. Então, essa informação ela também é personalizada, tá? E o que é legal aqui, gente? Que vocês aqui podem vender 2 serviços, um combo. Por quê? Vocês podem fornecer para a empresa quais são os CPFs que estão devendo só para ela, por exemplo, ou os CPFs que já estão quase prescrevendo. E junto disso, vocês também podem fornecer a higienização de base desses clientes. Então, vocês conseguem aqui já oferecer 2 serviços numa tacada só, vamos dizer assim, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Diego, alguma dúvida? Não, não, Nuti, a gente acabou respondendo. Até, na verdade, eu e a Josi praticamente simultaneamente respondemos uma dúvida que era referente ao custo, né? Que é o que tu estava falando, entrou um pouquinho Uhum, antes de tu falar. sim. Mas é super importante, sim, já falar em custo. A gente, é natural da gente sempre querer saber o preço das coisas, né? Mas esses Uhum. serviços, acredito que em suma todos eles que a Nut está apresentando hoje, os custos eles dependem muito, né? Eles são personalizados, não é que nem uma consulta que a gente olha qual é a consulta, olha na tabela, tá lá o valor, né? Então, são produtos muito customizados, cada situação vai ser analisada com o gerente de conta junto, né, com a Nutiele, com a Josi ou comigo, e com base no volume, né, que o cliente vai querer fazer, com base na configuração do trabalho que ele vai querer fazer, a gente vai para uma tabela específica e também muitas vezes a gente faz atrela a outros serviços, né, nesse caso SMS, WhatsApp, envio de carta, então não tem um preço fixo, pessoal, para esse tipo de serviço, a Nut falou muito bem, só para frisar, que a gente sempre vai ajudar a estabelecer o preço junto com vocês. Tá? Primeiro a gente faz aquele trabalho de triagem, oferece o produto, desperta o interesse e muitas vezes a gente vai ter que fazer uma contagem ou a gente vai ter que mensurar, né, o quanto que a gente pode entregar para o cliente, daí depois é que a gente vai falar do preço. Agora eu tô vendo que a Jo tá com a mão levantada e vamos ver se vai funcionar o microfone dela. Não tá, Jo. Não tá funcionando. Tá com algum problema. É. Gente, só para complementar também a informação, tá? A gente pode usar períodos estratégicos também para oferecer o IMAS de cobrança, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O Super Feirão Zero Dívida, né? Que nós temos sempre ali no mês de novembro, por exemplo, a gente pode, quando for visitar uma empresa para falar do Super Feirão, a gente pode falar também que tem esse serviço paralelo para oferecer, tá? Por exemplo, quando alguns meses atrás, quando a mídia estava falando muito do Desenrola Brasil, tá? Várias empresas vieram perguntar para nós se eles poderiam fazer o Desenrola, mas na verdade o Desenrola ele é voltado para as instituições financeiras. Mas a gente poderia criar um Desenrola para aquela empresa, usando a mídia que estava falando muito no assunto e fazendo um desenrola para aquela empresa, como uma maneira de movimentar ali os devedores, né? Perto de datas estratégicas, o 13º, final do ano, que às vezes a pessoa ela quer entrar o ano, né? Tem aquela lenda que tem que entrar o ano com o nome limpo, né? Ou alguns períodos, as indústrias, por exemplo, geralmente eles pagam lá o PPR em maio. Ah, então vamos oferecer para a indústria. Então a gente vai usando algumas datas estratégicas, e aí vocês podem até verificar também dentro da região de vocês,
para oferecer o IMAS de cobrança. Não necessariamente ele tem que ser sempre junto com o Superfeirão Zero Dívida. Inclusive, quando vocês estão visitando uma empresa e ela fala que a inadimplência dela está alta, que ela não está conseguindo recuperar, mas ela faz o registro conosco, a gente também pode oferecer para ela esse relatório para ajudar, né? Então, não necessariamente é com o Superfeirão. A gente vai criando uma conversa ali, vai entendendo se a empresa está com a inadimplência alta, se ela está precisando recuperar crédito, e a gente pode oferecer como uma carta na manga, tá, gente? Então, Pessoal, assim, vocês me ouvem? agora sim, Josi. Ai, que bom. Só foi eu chamar a TI e já deu certo aqui. Ah, sim, normal. Conta. Legal. Então, pessoal, assim, ó, uma das coisas ali que eu vi que a Nuti estava comentando, que é super importante, na realidade ela já falou todas as minhas colocações, mas que eu acho que é super importante é a gente poder evidenciar que nem essa listagem ali do total de clientes hoje negativados no SCPC, se o nosso associado fosse utilizar para saber quem deve, quem tem restrição, ele teria que fazer uma consulta na totalidade dos clientes negativados. E quando a gente faz o EMAS de cobrança, a gente já identifica dentro do universo dos negativados aqueles que têm potenciais. Então, isso acaba reduzindo o custo operacional, né, dos registros, mas mais do que isso, podendo identificar clientes que estão agora, neste momento, somente com aquela dívida. Então, já construir junto uma estratégia vencedora de cobrança, bem como a Nuti colocou, o Diego colocou também, de atualização cadastral, endereço, telefone, e-mail, enfim, os dados para entrar mais rápido em contato com o cliente e receber antes. Tá bem? Isso aí. E aí, então, a gente, né, vamos deixar o tema de casa aí, né? Quais são as suas empresas associadas que mais incluem inadimplentes no SCPC que a gente pode estar fazendo nessa ação, tá, gente? Contem conosco. Agora, vamos para o nosso próximo assunto aqui, tá? Prospecção, pessoa física e pessoa jurídica. Como vocês sabem, não é um serviço novo. A gente tem, né, o Market Service, né, o Market Solution, que ele é um serviço já bem antigo, da Equifax, mas ele também acaba sendo pouco trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, tá, gente? E esse é um tipo de serviço que nós podemos oferecer para todas as empresas, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, qualquer segmento vocês podem oferecer, né? Empresas de qualquer região. Então, com quem que vocês vão conversar? Com o comercial, né? Um dos setores, com o setor de expansão, com o setor de marketing. E quais são as perguntas que vocês vão perguntar, né, para a empresa? Como que vocês encontram novos clientes, né? Vocês compram lista, como que vocês fazem a prospecção? Vocês têm anúncios nas redes sociais, vocês dependem de indicações, né? Quanto que a empresa deseja crescer no ano? Possui algum projeto de expansão? Então, assim, toda empresa ela quer crescer. Toda empresa precisa vender para se manter. E conversando com as empresas, a gente entende que existe uma dificuldade de fazer prospecção, né? Quando a gente conversa com indústria, por exemplo, e distribuidora, nós podemos perguntar: como que é o teu processo de prospecção? Geralmente, o que que eles respondem? Eu já vou até dizer aqui para vocês, já vou adiantar. Ah, eu tenho meu vendedor externo, meu representante de vendas, que ele trabalha com indicação, ou ele pega o carro dele, anda pelas cidades e fica tentando buscar clientes. Ou ele vai procurar no Google, ou a gente faz o anúncio no Instagram. Geralmente é isso que as empresas respondem quando nós perguntamos o processo dela de prospecção. E aí, se vocês contarem para a empresa, olha, nós somos a Equifax, que é um birô de crédito mundial. Por ser um birô de crédito mundial, nós temos bilhões de informação dentro da nossa base e a gente consegue prospectar um cliente qualificado para ti, que tu vai escolher os filtros que tu precisa para encontrar o teu cliente. E aí, gente, aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades, tá? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, por exemplo, a empresa ela pode estar querendo um cliente em determinada região.
Então, e aí eu vou trazer para vocês alguns cases, porque eu acredito que seja mais fácil de entender quando a gente conta alguns cases, tá? Então, por exemplo, e depois também, se o Diego e a Josi quiserem contar algum case, também fique à vontade, mas eu separei alguns aqui para comentar com vocês, tá? Então, há um tempo atrás, nós tínhamos uma. Eu não atendo mais Sananduva, tá? Mas o Diego que atende agora. Nós tínhamos lá uma distribuidora de alimentos que eles precisavam crescer na região de Lajeado. Só que a empresa é de Sananduva. Então, conversando com a empresa, ele disse: "Ah, meus vendedores lá da região de Lajeado, eles não estão conseguindo vender". E aí eu disse para ele: "Tá, quais são as empresas que tu tá buscando lá em Lajeado? Tu já tem clientes lá?" "Não, eu já tenho alguns lá. Só que eu não tô conseguindo crescer". E eu disse para ele: "Então tu faz assim, tu me separa alguns CNPJs ali que tu tenha dos teus melhores clientes, que a gente vai clonar o perfil dos teus melhores clientes e vamos procurar dentro da região de Lajeado". Ou seja, ele me passou uma base dele cadastral de clientes que ele considera top. Eu joguei para dentro da ferramenta e a ferramenta me disse qual que era o perfil daqueles clientes. O que que eu fiz? Clonei o perfil dentro do Market Service e entreguei para ele uma lista de leads, tá? Como é que funciona daí, gente? Lá na entrega dos leads, ele vai vir todas as informações: CPF, o CNPJ, o endereço, o telefone, o nome, o e-mail, né? O contato, para a empresa poder fazer a prospecção, tá? Tem alguns casos, por exemplo, que a empresa ela quer um segmento novo, então a gente não vai clonar perfil. Teve uma empresa que a gente fez reunião em Novo Hamburgo que ele só atendia restaurantes e lancherias. Só restaurante e lancheria, porque era uma empresa de dedetização. E aí, o que que ele queria? Ele queria prospectar clínicas odontológicas e clínicas médicas, ou seja, ele não me mandou perfil de cliente que ele já tinha, porque ele estava buscando outros clientes de outros segmentos. E aí, a empresa ela pode fazer uma prospecção em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, ela vai escolher qual é o segmento que ela quer atuar, qual é o faturamento, qual é a data, o tamanho da empresa, se é uma empresa antiga, se é uma empresa nova, e a mesma coisa serve lá na pessoa física, né? Então, quando vocês identificarem que a empresa ela precisa vender mais, ela quer crescer, ou ela quer expandir determinado produto em determinado segmento, determinada região, a gente tem como fazer isso. E aí, vocês identificando que a empresa tem esse problema, vocês vão chamar o gerente de rede para fazer uma reunião em conjunto, para a gente entender bem qual é a expectativa, né, da empresa e poder fornecer essa lista, que o valor ele também é personalizado, tá, gente? Porque vai depender de quantos filtros a empresa vai escolher e qual é o tamanho também da base, né? Porque às vezes pode vir 1.000 clientes, às vezes pode vir 10.000 clientes. E se a empresa pergunta para nós o seguinte: "Ah, mas eu não tenho garantia que eu vou conseguir vender para esses clientes". Não, ela não tem a garantia. Por quê? Porque a gente está fornecendo uma lista que ela vai escolher item por item, se ela quer MEI, se ela não quer MEI, se ela quer empresa grande, pequena, qual o faturamento, qual a data de fundação, ela que vai escolher. Só que a venda não depende da gente, a gente está vendendo uma lista, tá? Então, quem vai fazer a negociação é o vendedor da empresa, a gente não tem como dar uma garantia de que de quanto que ela vai faturar com aquela lista que ela tá investindo, tá, gente? Isso também serve, por exemplo, quando a empresa ela quer abrir uma filial. Então, por exemplo, teve um trabalho que a gente fez também para uma empresa da região sul do estado, que ele já tinha três filiais, né? E ele queria saber lá onde ele poderia ter mais clientes para abrir uma próxima filial. Então, a gente também consegue indicar para a empresa como se fosse uma análise mercadológica. Olha, de todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul, a que atende melhor o perfil que tu procura é a cidade de Estrela. Pode abrir uma filial lá em Estrela, porque tem o perfil de clientes que tu procura. Então, a gente também faz esse trabalho de auxiliar a empresa numa análise, por exemplo, mercadológica.
Há poucos dias atrás, tem uma empresa que me contatou que ela vende para produtos de pet shop e ela também queria entender qual é a cidade do Rio Grande do Sul que tem mais pet shop. A gente consegue olhar. Se a gente joga o KNAI de pet shop ali dentro da ferramenta ali, né? A gente consegue visualizar onde que tem mais pet shop para ela colocar uma filial. Então, o Market Service, ele dá esse mundo também de possibilidades quando a empresa ela precisa crescer e precisa vender mais, tá? Então, como é que funciona? A empresa define o perfil do cliente que quer prospectar, nós vamos aplicar os filtros, tá? Que eu já comentei aqui com vocês, e vamos verificar o valor para passar a proposta. E aí, eu até vou pedir para o Diego também, se ele quiser complementar, porque eu sei que é um serviço que o Diego entende bastante, vende bastante, se eu esqueci de falar alguma coisa, também eu vou pedir para te complementar ou se tiver alguma pergunta no chat. Claro, claro. Teve uma época que eu trabalhei bastante com esse produto só, eu não estava nem mais como, na época, supervisor, né? Daí eu me tornei especialista em venda de market service, então naquela época eu era bem referência mesmo, então acho que eu tenho um pouco mais de cases, né? Mas os cases que tu trouxe foram super válidos, né? O que eu complementaria só para trazer mais ideia, né? Porque é um serviço assim, basta ter criatividade, né? Olhar para uma empresa, ver quem é que é o cliente dela, qual é o perfil do cliente dela e ajudar ela a fazer uma clonagem desse perfil e encontrar mais gente ou mais empresas, se for PJ, né, que ela vende, que tem esse mesmo perfil. Tá, beleza, mas daí às vezes a empresa que a gente está negociando, que a gente está oferecendo esse produto, nem ela tem bem ao certo quem é o melhor cliente para ela. Para ela vender para todo mundo é correto, né? Ela não sabe qual estratégia que ela pode traçar. Então a gente pode ajudar fazendo o quê? Essa palavra que eu usei, uma clonagem dos melhores clientes dela, né? Então vamos entender quem é que ela quer atingir e vamos pedir para ela dar uma amostra de CPFs para gente estudar esses caras, a gente faz isso em conjunto, sem nenhum custo, né? E a gente vai ver, por exemplo, se for pessoa física, nós vamos ver que predomina mulheres na lista que ele mandou. Predomina mulheres que são de tal a tal idade, que ganham de tanto a tanto, né? A renda delas é de X a Y, e elas estão concentradas na região central da cidade, por exemplo, tá? Isso é só uma suposição. Pô, a gente já delimitou aí um perfil que é o mais predominante para vender aquele produto, né? Então a gente ajudou ele a fazer uma clonagem dos melhores clientes e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai deduplicar, vai retirar esses clientes que já compram com ele e vai oferecer para eles as novas possibilidades. Ó, nós encontramos desse mesmo perfil tantas mulheres com essa idade, com essa renda na região que tu está querendo abranger. E é com base nisso que a gente chega no preço, né? Se for falar de preço também, é a mesma coisa. A gente precisa traçar um perfil, ver o que que a gente vai pesquisar e ver o que que a gente vai entregar, né? Porque muitas vezes o cliente que está querendo contratar esse serviço, ele só quer o nome e o telefone. Vai ter outros que vão querer fazer uma ação em cima disso, né? Vai querer enviar SMS, enviar carta, vai querer o nome da mãe, vai querer data de nascimento. Então, não tem um preço fixo, depende bastante. Mas assim, o que a gente pode falar é que é um preço não, um produto de investimento baixo, né, para o retorno que ele pode trazer. A gente sabe que para ações de marketing, né, as empresas têm uma verba que elas destinam e o marketing cobra bem caro, né? Marketing geral cobra bem caro para fazer propaganda. E para esse tipo de serviço a gente sempre consegue a argumentação, né, que o investimento realmente é muito baixo para o retorno que ele pode te trazer, né? Tu compra uma listagem, dessa listagem tu conseguir 2, 3 clientes, tu já pagou a listagem e sobrou dinheiro, isso é um fato. Então eu só complementaria isso, mas os exemplos que tu trouxe foram bem válidos mesmo, Nuti. Legal, Di. Tem alguma pergunta ali no chat? Não tem não. Não tem nada Tranquilo. ainda, Nath. Tranquilo, gente. Agora falando um pouquinho sobre análise de carteira, tá? A análise de carteira, nós conseguimos também falar com comercial, com expansão, com marketing, com crédito. A análise de carteira, nós vamos olhar para a carteira de clientes da empresa. E como isso pode ser feito, tá, gente? De diversas formas. Ou a empresa ela pode enviar para nós toda a carteira de clientes dela,
Ou a gente pode, por exemplo, que já tem dentro da nossa base, olhar para todos os clientes que ela consultou no último ano, nos últimos 6 meses, ou a gente também pode olhar para todos aqueles clientes que ela negativou, ou ainda assim a gente também pode olhar para aqueles clientes inativos. A análise de carteira, a gente vai ajudar a empresa também nas estratégias dela. Então, por exemplo, o setor de crédito, ele está com alguma dificuldade de criar uma política de crédito e cobrança. Como que eu posso fazer uma análise de carteira para ele? Eu posso olhar para os clientes dele e verificar quais os clientes que têm a maior probabilidade de ficarem inadimplentes, olhando para o próprio cliente dele. Ou seja, daquele cliente que ele vendeu, qual é o perfil dos inadimplentes? E aí a gente vai fazer uma análise de carteira para a empresa, indicando: olha, na tua política, a tua inadimplência está em tal idade, tal região, tal score. Então a gente consegue realmente ajudar ele lá na ponta, se for no caso da área de crédito, a gente consegue ajudar ele lá na ponta a definir uma política de crédito e cobrança olhando para a carteira dele. E isso a gente não precisa nem envolver Equifax, a gente consegue nós mesmos, tanto eu, o Diego ou a Josi, a gente consegue fazer uma análise de carteira olhando para esses clientes que foram já consultados na nossa base, ou se a empresa quiser mandar para nós uma amostra de clientes, também não tem problema. E aí a gente ajuda olhando o perfil dos clientes a indicar para ele: olha, a tua política de crédito e cobrança está acontecendo situação A, B e C. Se tu alterar a tua política, a tendência é que a tua inadimplência reduza, tá? A mesma coisa, análise de carteira, a gente pode fazer para clientes inativos. Olhar para aquela base de clientes inativos e indicar para a empresa qual é o cliente que vale a pena ela entrar em contato de novo. Porque ela tem um cliente inativo, mas daqui a pouco aquele cliente inativo, ele já está devedor, ele não está comprando no mercado. Não vale a pena aquela área comercial entrar em contato com aquele cliente inativo. Então, a gente vai olhar para aqueles clientes e vamos indicar: olha, desses 5.000 clientes inativos aqui que tu enviou, 1.000 vale a pena tu entrar em contato. Então, a análise, gente, ela acaba sendo até um pouco difícil para eu explicar para vocês, porque ela é tão complexa e tem tantas possibilidades que eu vou deixar até uma mensagem assim geral para vocês, é que pensem, gente, que nós temos os dados das empresas associadas de vocês, né? Todo mundo que ela consulta passa por dentro da nossa base e a gente consegue olhar para dentro desses clientes e dizer se vale a pena vender para aquele cliente ou não, se vale a pena reativar ou não, se a empresa ela está analisando o crédito de maneira correta ou não. A mesma coisa na parte de cobrança. Então, o Diego usou uma palavra ali que eu anteriormente, que é isso. A gente pode muito usar a nossa criatividade para ajudar a empresa, porque nós temos toda a base de dados dela. E aqueles clientes que nós não temos a base de dados, se ela mandar para nós em formato de Excel, os CNPJs, os CPFs da carteira, a gente também consegue ajudar. Então, assim, qual é o problema que as empresas têm? Não conhecem o perfil dos seus clientes, né? Não investem em prospecção para aproveitar a carteira atual, não sabem qual região tem mais potencial ou não, né? Eles querem crescer e não sabem como crescer. E aí, numa conversa, quando vocês identificarem, né, o comercial, algum gatilho que ele está precisando vender mais, ou a área de crédito, ela está muito perdida, não sabe como analisar crédito, a área de cobrança está muito perdida, não sabe como fazer cobrança, a área de expansão, convidem, né, o gerente de rede, porque a gente já fez algumas vezes análise de carteira, a gente consegue ajudar as empresas nesse sentido, tá, gente? Então, assim, perguntas, né? Quantos clientes vocês têm ativo, né? Quais ações que vocês fazem para reativar clientes inativos?
quais regiões e segmentos têm mais potencial de crescimento, né? Conhecem realmente o perfil de clientes de vocês? Então, isso a gente consegue ajudar lá na ponta, tanto para trazer novos clientes, quanto para olhar para dentro da sua própria carteira. E o segmento é para todas as empresas, desde uma empresa pequenininha até uma empresa grande. E eu vou dizer assim para vocês, gente, as empresas grandes, elas têm dificuldade de fazer essas análises. Umas porque muitas vezes elas não têm relatório suficiente que a gente tem aqui, ou elas não têm tempo de fazer análise. Claro que a gente nunca vai dizer para a empresa exatamente o que ela tem que fazer, mas a gente consegue dar algumas indicações fazendo essa análise de carteira, alguns pontos de melhoria, mas quem vai definir lá na ponta é a própria empresa, tá? Aqui eu já falei, então daí eu não vou repetir para vocês de como funciona. Eu escrevi mais para poder mandar também essa apresentação para vocês, né, depois e vocês poderem também estudar, tá, gente? E por último, eu não sei se tem alguma pergunta ali da análise de carteira. Não, não tá. Tá sem mais nada de perguntas. Tranquilo? Tá. E por último não, penúltimo, tá? Eu vou falar para vocês sobre as ações digitais, tá? As ações digitais, vocês também podem falar com todos os setores da empresa, quando vocês identificam que eles têm problema de comunicação lenta, de cobrança ineficiente, de baixa taxa de engajamento. Então, vocês podem perguntar para as empresas que vocês visitam como que elas se comunicam com os clientes, né? Se elas fazem campanha de marketing via e-mail, via WhatsApp, né? Quem é que é a pessoa que é responsável pela comunicação da empresa, né? Como que elas divulgam promoções, lançamentos, né? Como ela cobra os clientes. Então, assim, dentro da CDL Porto Alegre, gente, nós temos um serviço de ações digitais que nós conseguimos enviar ações em massas para os clientes, que pode ser uma ação por SMS, tá? Por e-mail ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp nós não tínhamos antes, agora nós temos num formato bem legal, que inclusive dá para mandar uma imagem e a gente consegue colocar alguns botões de interação. Então, se a empresa que vocês conversarem, ela não tem uma comunicação em massa, né? Não tem nenhum sistema contratado, vocês podem oferecer as ações digitais. E junto com as ações digitais, a gente pode também oferecer a higienização de base. Na verdade, gente, todos esses serviços que nós estamos falando aqui, eles se interligam e a gente consegue vender um combo, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, né? Se eu estou olhando lá para a carteira de inativos da empresa, eu vou fazer uma análise de carteira, eu posso higienizar a base cadastral daqueles clientes inativos e eu posso ainda vender uma ação digital para aqueles clientes, tá? A mesma coisa, se eu estou olhando lá o IMAS de cobrança, que eu estou identificando o registro único ou aqueles que estão quase prescrevendo, eu também posso vender junto um enriquecimento de base e uma ação digital. Então, esses serviços, eles estão interligados, por isso que a gente acabou fazendo a conversa toda num treinamento só, né, que vai ficar um pouquinho mais extenso, tô tentando cuidar aqui o horário para não me estender muito, né, mas eles são serviços que estão interligados, né, então, por exemplo, a empresa, ela tem uma carteira de cliente lá que ela não está conseguindo cobrar. Poxa, vamos enriquecer a base, vamos vender uma ação digital. Ou a empresa ela está com uma promoção nesse período, né? Ela está com uma coleção nova, uma promoção que ela quer atingir em massa, né? Informando os consumidores. Vamos fazer uma ação digital, né? Ou, por exemplo, vocês venderam uma lista de prospecção lá, e naquela listagem de prospecção tem 1.000 CPFs. Daqui a pouco a empresa ela não vai ter um comercial que vai conseguir ligar para 1.000 pessoas, mas a gente pode vender junto as ações digitais, tá, gente? O custo ele também é personalizado, porque vai depender muito de qual ação a empresa vai escolher,
né? E qual o volume também. Então, a gente tem o SMS, que geralmente ele é 160 caracteres. A empresa ela pode escolher a frase que ela quer colocar, inclusive ela pode colocar um link de WhatsApp. Ele é ideal para mensagens mais rápidas e mais urgentes. Então, por exemplo, a empresa quer fazer um lembrete de vencimento, quer fazer um aviso de negociação, uma promoção, uma recuperação de cliente, tá? Ele tem o custo super baixo e a gente também tem relatório sobre isso, tá? O RCS, ele é um mais evoluído do que o SMS. Por quê? Porque ele é uma imagem que vai para o WhatsApp da pessoa, né, da pessoa física ou jurídica, e ela tem botões interativos que pode fazer uma negociação, pode colocar um link, pode colocar um site, pode colocar um catálogo de produto. Então, ele é bem legal, ele é mais evoluído do que o SMS, tá? Então, ele também pode ser para recuperação de crédito ou promoções, divulgação de eventos também, né? Empresas de eventos que queiram divulgar, tá? E o e-mail, ele é uma comunicação mais completa. Também pode colocar imagem, pode colocar catálogo, né? Pode colocar alguns botões. E ele é sem limite de caracteres. E essas imagens, gente, o nosso marketing da CDL Porto Alegre também ajuda a empresa a criar essas imagens para a gente conseguir colocar dentro ali tanto do RCS quanto do e-mail, tá? Então, a gente também tem esse serviço que ele é personalizado conforme a demanda da empresa, tanto na recuperação de crédito quanto em promoções, e o valor ele também é personalizado, tá? Aqui eu até trouxe para vocês, ó, um modelinho de WhatsApp, ó, que ele foi feito uma imagem e é da Prefeitura de Porto Alegre, gente. Então, a Prefeitura de Porto Alegre aí que está cobrando seus impostos, ó, ele identificou lá os devedores e mandou uma imagem ali, né, para o devedor se reorganizar a vida financeira, tá? Então, esse é um serviço de ação digital em massa. Caso a empresa que vocês estão visitando não tenha, a gente também tem essa possibilidade, certo? Alguma dúvida, Di? Josi, Parei Di? aqui no microfone, não. Nenhuma dúvida, tá tudo no esquema. Tudo Sem tranquilo? perguntas. É. Tá bom. E por último, gente, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem das prefeituras, tá, gente? Nós já estamos trabalhando com as prefeituras há muito tempo, né? Se não me falha a memória, acredito que mais de 10 anos aí, né? A CDL Porto Alegre, em conjunto com algumas entidades, faz um trabalho bem legal com as prefeituras para ajudar, né, na arrecadação e a reduzir a inadimplência lá da dívida ativa. Então, gente, que acontece aqui? Como é que é a abordagem com as prefeituras? As entidades, elas podem entrar em contato tanto com o secretário da Fazenda, tá? Ou com o responsável do setor da dívida ativa. E aí a gente pode conversar com essas pessoas para falar sobre o serviço de SCPC. Eu não sei se é de conhecimento de cada um de vocês, mas as prefeituras, elas possuem em geral, elas possuem uma dívida ativa muito alta. Por quê? Porque a prefeitura, ela precisa recuperar os seus recursos próprios, que é o quê? O IPTU, TBI, ISS, taxa de cemitério, taxa de lixo, né? Todas as taxas que a prefeitura cobra, ele gera uma dívida ativa. E muitas vezes a prefeitura ela não tem setores de cobrança e ela não tem domínio de como reduzir essa dívida ativa. Só que o Tribunal de Contas ele fica muito em cima das prefeituras em relação que eles possuem, né, a obrigação de recuperar aquele recurso próprio. A prefeitura ela não pode depender somente que o governo estadual e que o governo federal envie recursos. Ela tem que ter os recursos próprios, né? E com a reforma tributária, gente, isso é um assunto que está chamando muita atenção, a redução da dívida ativa.
né? Eu não tenho total domínio, né, para dizer para vocês sobre a reforma tributária, porque ele é um assunto bem complexo, né? Mas sobre aquilo que eu aprendi, tanto, né, no curso que a gente teve na CDL Porto Alegre, quanto conversando com os próprios secretários da Fazenda, o que que a gente nota, né? O que que a gente conclui? Que a reforma tributária ela vai impactar diretamente no bolso da prefeitura. Por quê? A gente vai ter um imposto, que ele vai ser um imposto único, e a prefeitura, para ela receber o repasse, ela vai ter que cumprir alguns indicadores. E um dos indicadores é a eficiência na gestão financeira. Então, por exemplo, uma prefeitura que está lá cobrando seus devedores e ela está com uma dívida ativa baixa, vamos dizer assim, ela vai receber o recurso do governo mais alto do que uma prefeitura que não está cobrando ninguém, não está deixando a dívida ativa rolar, vamos dizer assim. Então, o que que acontece? No passado, nós íamos atrás das prefeituras. Agora, o que que tem acontecido? É as prefeituras que estão vindo atrás de nós, porque eles estão se dando conta, com a reforma tributária, que se eles não reduzirem a dívida ativa, eles vão ficar para trás, eles vão receber menos repasse, né, do governo. Então, a gente tem recebido muito contato. Claro que a gente sabe que envolve uma questão política, né, que muitas vezes os prefeitos, eles não querem cobrar as pessoas, né, para não perder voto depois, né? Isso é normal, é da política. Mas quando a gente conversa com um advogado de uma prefeitura, com o secretário da Fazenda, com o servidor da dívida ativa, eles têm consciência que eles precisam cobrar os inadimplentes. Algumas prefeituras, por exemplo, elas fazem protesto. Só que o protesto ele não é eficiente, gente. E aí cabe a nós, como entidade, né, empresarial e como representantes da Equifax em cada localidade, entrar em contato com essas pessoas e falar qual é a diferença lá do protesto para o SCPC, né? E eu vou dizer para vocês, eu fiz reunião na semana passada com a prefeitura de Camaquã. Eu acredito que a Monique até está aqui na vídeo. E é unânime, gente. Qualquer prefeitura que vocês conversam, eles têm ciência que o SCPC é muito mais efetivo na recuperação de crédito do que o protesto, né? Porque o protesto ele é mais burocrático e ele tem uma taxa muito alta, né? Para poder limpar o nome lá no cartório. Então, o SCPC acaba sendo mais simples, bloqueia também aquele contribuinte a nível nacional, então acaba ajudando muitas prefeituras, tá? E no nosso formato de trabalho, não necessariamente ele precisa passar por uma licitação. Vocês podem fazer o contrato direto com as prefeituras, né? Principalmente se não tem concorrência na cidade de vocês, não tem outro birô de crédito. Então, eu não vou me estender muito aqui, porque a gente já está quase em 2 horas ali de, né? 1 hora e meia de treinamento. Mas aqui eu também vou deixar para vocês um outro tema de casa que é: entre em contato com as prefeituras de vocês, chamem o gerente de rede para falar sobre a redução da dívida ativa, tá? Porque esse é um assunto que está bem alto aqui no Rio Grande do Sul. A gente já tem aí mais de 30 cidades que fazem negativação conosco. Todos os feedbacks é unânime. Todos os feedbacks é que o SCPC funciona muito na cobrança ali do IPTU e das demais taxas, né? Então, isso, gente, ele é muito bom para a cidade de vocês, para a nossa base e para o faturamento da entidade, porque geralmente a prefeitura, quando ela faz a negativação, é um volume muito alto. Então, isso é bom, porque a nossa base de dados tem aquele registro da prefeitura, e é bom também para a entidade de vocês, que acaba tendo aquele valor, que acaba sendo um montante, né? De valor aí que pode aumentar o faturamento de vocês, tá? Então, gente, fica o tema de casa, também conversem aí com o gerente de rede, que vai trazer mais dicas para vocês dessa abordagem, tá? Nuti, tem uma perguntinha que a Laide colocou. Preciso de Sim, argumentos para fazer com que a Prefeitura de Santo Ângelo volte a registrar no SCPC.
O prefeito entendeu que o cartório é mais eficiente na cobrança. Eu acho que tu colocou muito bem, né? Não necessariamente que o cartório seja mais eficiente. Hoje, por exemplo, quando as prefeituras enviam para o cartório, não tem custo para a prefeitura, mas existe um alto custo para os contribuintes, né? A média, o valor mínimo que é pago de taxas de cartório sem pagar a dívida é superior a R$ 200, a média no estado. Então, você imagina, eu acho que esse é um super argumento para a Laide, né? Que a gente já vem falando há algum tempo, mas é super importante marcar uma reunião com a prefeitura para a gente conversar presencial ou online para estar esclarecendo as dúvidas do prefeito. Mas mais do que isso, né? Por exemplo, esse contribuinte hoje, imagina um valor de taxa mínima de PTU. Digamos que um valor simbólico seja R$ 500, né? Uma casa popular. Mais 200, que é o valor efetivo de pagamento, isso onera em 40% do valor real da dívida. Então, se a gente conseguir mostrar para o prefeito e todos os secretários, principalmente, tirando de lado a parte política, essas mudanças que a gente comentou são super importantes porque demonstra a obrigatoriedade da gestão pública. Hoje a prefeitura não é uma escolha trabalhar com gestão pública, né? É uma obrigatoriedade. E quando a gente traz o quanto o SCPC pode recuperar, porque ele vai ter um pequeno investimento, a prefeitura, para negativar, que são as taxas do comunicado AED, e-mail, SMS ou carta, porém a recuperação, como a Nuti muito bem colocou, ela é muito bem aceita e muito bem recebida pela população. Por quê? Não existe um alto custo de pagamento das dívidas. Além disso, um grande informativo para a prefeitura é que hoje esses R$ 200 ficam na conta do dono do cartório, enquanto que esses R$ 200 poderia ser aplicado e reinvestido no município, no comércio, na indústria, nos prestadores de serviços locais, no qual a prefeitura teria retorno também. Então, fica a dica, né, nesse tipo de argumentação. Isso aí. Muito... E o que acontece também, Josi, até para tu falou do preço ali do AED, né? A prefeitura de Camaquã, por exemplo, eles enviam carta para os devedores. E aí eles abriram para nós que o valor da carta era R$ 27. Imagina. Então tu pensa, né, que o nosso AED ali é em torno de R$ 7, às vezes até menos, né? Então, nessas conversas, a gente também consegue mostrar que eles vão ter uma economia e uma facilidade. E nós temos integração, gente, de sistema com praticamente todos os sistemas de prefeitura. E quando vocês conversarem com eles, também é legal vocês perguntarem qual o sistema de gestão da prefeitura. Os mais conhecidos é o Gov, o IPM e a Tema. Então, isso também nos ajuda, porque a gente tem a integração e eles conseguem fazer todo o processo de inclusão e exclusão automatizado. Então, isso também é muito bom, certo? Ótimo, Nuti. Isso aí. Bom, a gente já respondeu, né? Eu tinha deixado para colocar no final aqui quanto custa, né? Tudo isso que a gente conversou hoje, tá, gente? Como comentamos ontem, os valores eles são personalizados conforme a quantidade, os filtros, né? Conforme a qualificação daquele serviço, tá? Como é que funciona daí as dicas finais aqui do processo, tá, gente? Investigue as empresas de vocês, né? Busquem a curva ABC, entrem em contato com a prefeitura. Quando vocês visitarem um associado novo, né? Pergunte ali como que ele faz prospecção, como que ele faz atualização de cadastro, como que ele faz cobrança. Levante a oportunidade, né? Anote as informações, convide o gerente de rede para participar junto, tá? Como é que funciona a cobrança desses serviços, tá, gente? E como ele é um serviço pontual, ele vai ser cobrado na pontualidade no boleto da CDL Porto Alegre. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Vamos dizer que o valor para a entidade é R$ 800. E a entidade vai cobrar do associado 1.200. Ou seja, vai um valor pontual de R$ 800 lá no boleto da CDL Porto Alegre, cobrando da entidade, e a entidade vai fazer uma cobrança pontual no boleto do associado do valor dos 1.200, por exemplo.
tá? E aí vocês vão ter aquele lucro, né, dos 1.200 menos os 800. Então, ele não é algo que a gente vai precificar na tabela de preços, né? Ele vai ser lançado como uma cobrança pontual no boleto da CDL, assim como vocês também vão lançar pontual lá no serviço do associado, no boleto do associado. A prefeitura é normal o AED, que nem vocês já estão acostumados. Mas os demais serviços que a gente conversou hoje, né, como a higienização de base, o IMAS de cobrança, o enriquecimento, a prospecção, eles são serviços pontuais. Então, ele é lançado de uma maneira manual dentro dos boletos, tá? Só para vocês entenderem como é o processo, tá, gente? Eu vou agradecer a participação de vocês. Eu sei que é muito conteúdo, né? Muita coisa, né? E a gente pode atender o associado de várias formas, né? Quanto mais a gente está dentro do associado e descobrir o que ele precisa, a gente consegue atender, tá? Para quem não confirmou presença, tá aqui o QR Code, tá? E nós ficamos à disposição, né? A CDL Porto Alegre fica à disposição das entidades para a gente poder atender esses associados, certo, gente? Deixa eu fechar aqui para dar um tchauzinho para vocês. Eu acredito que seja isso. Não sei se a Josi e o Diego querem complementar, mas da minha parte eu agradeço vocês, né? E ficamos à disposição. Nute, muito bom o treinamento, adorei as dicas, muito pertinentes para o nosso dia a dia, e com certeza o pessoal vai aproveitar muito nesse processo de desenvolvimento, de alavancagem de vendas, né? Poder ter novas soluções, novas oportunidades. Muito bom, parabéns. Eu vi que a Laide perguntou aqui quais os sistemas, né, que a gente tem integrado com as prefeituras, GovBR, IPM e Atema. Em princípio, essas três, mas todas as outras podem receber os layouts para a gente poder fazer a integração. Beijo, pessoal, sucesso. Aí, Tchau, galera, tchau. valeu, obrigado por mais uma. Até a próxima. Até a Abração. próxima.